Cara, não sei se vocês lembram, mas eu postei um vídeo aqui sobre um membro da minha equipe que ele foi desligado por conta de alguns problemas técnicos que a gente teve, problemas de soft skills também. E aí, com isso, entrou uma nova pessoa nessa posição. E esse cara está performando muito bem. Eu vou trazer para vocês aqui algumas características que ele faz que colocam ele nessa posição de destaque, tá? E alguns pontos que eu vejo que ele precisa melhorar. E também vou destacar eles aqui para vocês. Vai ser meio que uma mentoria grátis para todo mundo que gosta desse tipo de conteúdo. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já sabe o que fazer, né? Deixa aí nos comentários, deixa o like e vamos pro vídeo sem mais delongas. Já contextualizei vocês a respeito do que aconteceu para esse cara chegar no nosso time. E aí ele chegou, eu fui antecipado de que ele não era do mesmo nível técnico do cara anterior. E aí, ok, né? A gente sabe que o início de uma pessoa nova em uma equipe, você precisa pegar tickets mais leves ali, coisas que não envolvem tanta profundidade técnica. E logo após você se acostumar com os sistemas, a gente consegue ir direcionando mais tarefas mais profundas ali, né? Tecnicamente falando. E aí, quando a gente começou a adicionar um pouco mais de profundidade, eu notei que ele tinha uma característica muito diferente dos desenvolvedores que eu já tinha trabalhado. Ele estava sempre buscando entender o problema ao máximo antes de trazer uma solução para a mesa. Então, geralmente, galera, quando um cara novo chega na equipe assim, e eu trago um ticket para ele, um problema, falando, ó, cara, tá acontecendo isso daqui, geralmente os desenvolvedores já tentam resolver o problema logo de cara. Ah, por que não faz isso? Ah, por que não faz isso? Antes de ouvir o problema por completo. Então, essa é uma característica que eu já pontuo como algo muito positivo, que é, antes de você propor uma solução para o problema, você precisa entender o problema. Entender o problema é mais importante do que você tentar solucionar logo de cara, porque você não vai conseguir solucionar de cara se você não entende, entendeu? Então, coloca isso na cabeça, tá? Antes de você propor uma solução, tenha certeza de que você já entendeu o problema por completo. E esse é um ponto que ele se destaca bastante, assim. O segundo ponto é a forma que ele traz as soluções. Então, às vezes, que eu percebo que ele está preso em alguma coisa, então ele chegou em um ponto que ele não consegue avançar mais, ele traz para mim, ele fala, cara, ao invés de dizer assim, eu não consegui fazer, ele fala, eu tentei fazer por esse caminho aqui e não consegui, e não deu certo. O que é que você me sugere? Então, essa forma que ele traz o problema para mim já me deixa muito à frente, assim, para poder trazer uma segunda solução para ele. Então, essa é uma característica que, para mim, né, como eu estou atuando para ele meio que como um conselheiro técnico, né? Eu estou tendo que ajudar ele em algumas coisas técnicas. Para mim é muito mais fácil mentorar ele, dar a direção técnica para ele chegar na solução com muito mais facilidade. Então, às vezes, eu não preciso nem fazer uma call, né? Mando 2 mensagens e ele já entende o que eu quero dizer e já consegue solucionar o problema. Então, a forma que você leva o problema para a pessoa que está lhe ajudando faz diferença. Então, não é você simplesmente chegar em uma dele e falar, cara, não consegui fazer. Então, é diferente você falar assim, eu fui por esse caminho aqui e não consegui fazer. Entendeu? Então, isso faz muita diferença. E é uma característica que coloca ele lá em cima, na minha opinião. E aí eu já vou entrar aqui no seguinte, os pontos que eu vejo que ele precisa melhorar, tá? O primeiro ponto é a parte de comunicação, mas a comunicação pode parecer meio controverso agora, né? Porque eu falei que o cara se comunica muito bem comigo, explicando os problemas. E por que a comunicação dele é ruim? Não estou dizendo que a comunicação dele seja ruim, tá? Mas é um ponto que ele precisa melhorar, que é a comunicação dele com o time de produto. Então, o time que faz a requisição do ticket. Então, ele não se coloca na posição de eu sou usuário da plataforma e eu estou vendo que esse ticket aqui não faz sentido. Entende? Então, ele simplesmente aceita tudo que a galera de produto coloca na mesa. Então, assim, às vezes ele propõe uma solução e o cara de produto insiste na posição dele ali de não, tem que seguir dessa forma aqui. E aí, às vezes, tecnicamente não é viável fazer daquela forma. Porque se você for fazer daquela forma, a gente vai criar vários outros problemas, sabe? E aí ele não consegue se impor ainda a dizer, cara, se você fizer isso, a gente vai impactar X, Y, Z.
Então, toda vez que existe esse embate, eu ainda preciso intervir para poder mostrar para o cara de produto que não é bem assim, né? Eu preciso intervir e mostrar os problemas que podem acontecer caso a gente siga essa direção. Então é um feedback que eu já passei para ele. Eu entendo que algumas coisas fazem parte do desenvolvimento do profissional, mas é algo que vocês aí podem estar passando, né? E eu sugiro que vocês, uma vez que vocês identificam esse problema, comecem a atuar, né, nessa imposição. Isso faz parte da sua comunicação também. Às vezes você não consegue não é impor a sua vontade, mas defender o seu argumento por medo de não ser aceito, né, de uma maneira positiva. Mas, cara, às vezes você precisa fazer isso porque, caso contrário, vai criar um problema muito maior lá na frente. Então isso é importante, sim. Segundo ponto que eu vejo que ele tem uma certa dificuldade é em alguns aspectos mais técnicos, né? O conhecimento mais básico, assim, o impacto de algumas decisões. O que eu quero dizer com isso às vezes a gente trabalha com sistemas que têm uma base de dados muito grande. Então você fazer, por exemplo, consultas envolvendo muitas colunas e fazendo vários joins, isso para um cara que tem um pouco mais de senioridade, ele entende que vai ser custoso e vai demorar muito. Se você fizer várias vezes esse mesmo select ali, ou coisas assim, você pode até derrubar o banco de dados. Em algumas conversas que eu tive com ele, ele mostrou que não conhece tanto dessa parte de performance. Não estou dizendo que o cara precisa ser um especialista em performance, tá, galera? Mas você precisa ter esse senso crítico sobre o que é possível fazer, o que é aceitável fazer e o que é totalmente fora do normal, tá? Então, se você está lidando com uma base de dados muito grande, você precisa entender que fazer uma projeção de dados daquela base vai ser custoso. Então, se o cara de produto quer trazer uma tela ali que é uma query que vai buscar muitos dados, você tem que entender que aquilo ali é custoso. Então, você precisa já pensar em cache, você já precisa trazer soluções alternativas, né? Diferente de você simplesmente ir lá na fonte de dados e buscar a informação. Então é um conhecimento que, perceba que é uma coisa que pode parecer básica, né? Você buscar muita informação, consequentemente uso de mais memória, consequentemente mais processamento. É um conhecimento que, para mim, né, eu fiz faculdade, então é uma parada básica, velho. Não consigo trazer de outra forma. Mas é um gap que eu senti nele, assim. Eu já passei para ele também. E ele me passou de que, às vezes, ele simplesmente esquece que está trabalhando em uma base tão grande. Então, é o conhecimento de negócio, né? E aí já é o ponto final, que é você saber onde você está colocando as mãos. Eu vi um meme que era muito engraçado, que é um gato olhando para uma vela, assim. E o meme era... quando você tem acesso a um banco de dados muito grande, é o gato, tipo, olhando fixamente para a luz. Porque eu sei que é intimidador, uma vez que você faz uma query errada, mesmo no seu sistemazinho aqui normal, tipo Workbench ou algum cliente que você usa para fazer queries SQL, você vai ver que existe uma demora ali para poder trazer aquela resposta. Então imagina você fazer isso num banco de produção, né? Você derruba um sistema todo, às vezes, com uma query. E aí depende da forma que é implementado, enfim, não é o objetivo desse vídeo. Para finalizar, sim, galera, esses foram os pontos, né, positivos e negativos que eu vi nesse desenvolvedor. Eu acredito que ele tem um potencial muito grande de se tornar um cara muito bom, mas antes disso ele precisa trabalhar esses gaps que ele tem. E não é tão difícil fazer isso, tá? Mas às vezes a gente está errando Vou trazer uma outra analogia aqui, né? Tava jogando... Lembra que eu joguei Paddle? Eu fiz um vlog jogando Paddle. E aí... O cara tava me falando que, tipo assim, velho, às vezes você tá errando só uma besteirinha na mão, sabe? E aí eu corrigia e eu via que, pô, o resultado tava ficando diferente. Então, às vezes é isso, velho. Você direcionar besteirinha, assim, pro cara e o cara conseguir performar muito mais. Entende? Então, às vezes você pode estar cometendo esses mesmos erros aí. E fica a dica aí para vocês, tá? Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Já sabe o que fazer. Comentário, like. E até o próximo vídeo. Valeu? Abraço.